Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos e nós vamos abrir a nossa celebração hoje com o Salmo de número 146. Por favor. Eles fazem parte dos salmos de aleluia, salmos de louvores a Deus que eram cantados depois dos cultos, entoando e engrandecendo o nome do Altíssimo. Eu peço que você, nessa celebração, abra comigo o seu coração para entender essas verdades maravilhosas, para lermos e louvarmos o Senhor através desse salmo, amém? O salmo diz assim, Salmo 146, Aleluia, ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, cessam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, o que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, e guarda a verdade para sempre, que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transforma o caminho do ímpio. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para todas as gerações. Amém. Então, meus irmãos, esse salmo é maravilhoso e logo nos primeiros versículos 1 e 2 nós podemos ver uma convocação do salmista à sua igreja para louvarmos ao Senhor. Aleluia, ó minha alma, ordenança à minha alma que louve ao Senhor, dizendo ele que louvarei o Senhor, louvaremos o Senhor durante toda a nossa vida, cantaremos que o meu Deus, ao nosso Deus, enquanto vivermos. Também diz o versículo 3 que nós não devemos confiar nos príncipes dessa terra, nem nos filhos dos homens, mas que a nossa confiança está no Senhor, e que em homens não há salvação, senão naquele que criou todas as coisas. Ele fala no versículo 4 que quando sai o espírito dos homens, eles voltam ao pó, e ali acaba toda a sua obra, mas o Senhor permanece para sempre. Bem-aventurado, no versículo 5, bem-aventurado, feliz aquele que deposita toda a sua confiança no Deus de Jacó, que tem nele a seu auxílio e a sua esperança. E a partir do versículo 6 nós conseguimos ver as grandezas do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. O Senhor que guarda a verdade para sempre. O Senhor que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor que liberta os encarcerados. O Senhor que abre os olhos aos cegos, que levanta os abatidos, que ama os justos. O Senhor que protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia. Esse é o apelo final do salmista, quando ele disse que o Senhor reinará, reconhecendo que o Senhor reinará para sempre. Amém? Eu te convido, meu irmão, aí no seu lugar, você que pode se colocar de joelhos para que venhamos, em cima desse salmo, orarmos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Amém? Coloque-se de joelhos, por favor. Bendito Deus e Pai, nós queremos nessa noite reconhecer as nossas fraquezas e a Tua divindade, Senhor, a Tua soberania. Nós queremos Te louvar, Senhor, de todo o coração, de todo o nosso entendimento, porque sabemos que em nós, Senhor, nos homens, Senhor, a nossa confiança expira, porque assim como a vida deles volta ao pó, assim acabam as suas obras, mas o Teu reinado permanece para sempre. Senhor, mantém-nos fiéis, Senhor, na confiança a Ti, Senhor, que és o nosso auxílio, que és a nossa esperança. Mantém firmes os nossos pés na caminhada, Senhor. Mantém firmes a nossa fé em Ti através do Teu Santo Espírito. Que possamos gozar, Senhor, da confiança plena em Ti, em todas as coisas. Tu que és o Senhor que fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, criaste todas as coisas pela força do Teu poder.
Tu és aquele que és capaz de nos sustentar também em todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos libertou do cárcere. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que abriu os nossos olhos. Te agradecemos porque o Senhor nos levanta quando estamos abatidos. Te agradecemos porque o Senhor nos ama e ama a justiça e a verdade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem protege e ampara a nós que somos peregrinos nesse mundo até a chegada da vitória na Tua presença eterna. O Senhor é aquele que ampara órfãos e viúvas. O Senhor não tem deixado faltar nada e o Senhor sustenta todas as coisas. Senhor, nós clamamos a Ti por nós, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, que nós sejamos impelidos pelo Teu Santo Espírito, nesse momento, Senhor, a depositar completamente a nossa confiança, Senhor, e que nosso coração seja moldado à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que saibamos ter paz em todos os momentos, mesmo quando tudo vai mal, Senhor, que tenhamos paz e esperança, sabendo que a nossa esperança e o nosso socorro e o nosso auxílio vem de Ti. Por tudo isso nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Agora eu te convido, meus irmãos, a louvarmos ao Senhor depois desse salmo de aleluia, com um cântico maravilhoso, exaltando o Senhor, engrandecendo o seu santo nome. Amém. Jesus, a Ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é Tua vontade de um onisciente Deus.
és tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és, reinas. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés, fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sobre a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de pó a vida vem tornar, reinas. Tu és o pão alimentar, a fonte eterna saciar, reinas. Com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, e ante ao trono do Senhor, teu povo dobra-se em temor. Entoam anjos para sempre, tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus, reinas.
santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Eras tu antes do sol, de toda a vida, autor tu és, reinas. Olá, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem e principalmente no Senhor. Amém? Antes da palavra de oferta, eu queria trazer uma palavra aqui de exortação. Talvez você esteja precisando dessa palavra assim como eu. Apocalipse 4:11 diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A palavra é a seguinte, irmãos. Não permita que o fato de estarmos cultuando no aconchego do nosso lar faça você esquecer da reverência que nós devemos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Eu estou precisando dessa palavra. Talvez você esteja também. Eu quero compartilhar com os irmãos dois textos. Um está em 1 Timóteo 5, do 17 ao 18, e o outro está em Gálatas 6, verso 6. Você pode ler depois na sua Bíblia. Nesse momento eu só quero que você preste atenção. Amém? Vai estar aqui gravado no vídeo, é só voltar o vídeo, olhar a referência e consultar para ver se eu li de fato o que está na palavra, né? 1 Timóteo 5, do 17 ao 18, diz assim: Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Gálatas 4, 6, verso 6 diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo que é um dever da igreja honrar o seu presbitério. Como? Com recursos materiais, com recursos financeiros, com dinheiro mesmo. E olha que interessante, Paulo está ensinando isso apesar de ele mesmo abrir mão desse direito. Ele abriu mão desse direito. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele ratifica o que disse 1 Timóteo. Ele reitera o que disse 1 Timóteo e Gálatas, ainda que ele tenha decidido não depender exclusivamente do sustento que vem da igreja. Mas ele deixa bem claro que esse é um dever da igreja, sustentar o seu presbitério, e é um direito do presbitério, dos líderes, principalmente, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino, de serem sustentados pela igreja. Eu tenho certeza que os nossos irmãos, Paulo Cunha, Leandro, Daniel, não têm a intenção de serem pesados à igreja. Tampouco eu acredito que eles trariam uma palavra como essa na oferta, dada a posição que eles ocupam, né? Nós sabemos que eles são ótimos profissionais naquilo que eles fazem e que eles poderiam muito bem se sustentar sem problema nenhum. Mas nós, como igreja, não podemos deixar de sonhar com todo o nosso presbitério sendo remunerado e trabalhando integralmente no ministério pastoral, para o bem da nossa alma. Ok? Eles não me pediram para fazer isso, tá? É algo totalmente voluntário e eu não tenho nenhuma segunda intenção ao fazer isso. Eu sei também que não é o melhor momento, né? O cenário econômico não é o
o mais propício para falar sobre isso. Mas eu estou fazendo isso porque eu acredito que estas ordenanças, junto com todas as demais, devem nos estimular também a continuar contribuindo generosamente. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos suprindo segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma reunião online, a mais uma reunião da nossa igreja para celebrarmos ao Senhor aí na sua casa, através do YouTube. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus por esses meios que nós temos para nos reunirmos no nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série de ministrações no livro de Marcos, capítulo 1. Convido para abrir sua Bíblia lá. Nós vamos ler hoje do versículo 16 até o versículo 28. Marcos, capítulo 1, do verso 16 até o verso 28. A palavra do Senhor diz assim: Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde a mim, e vos tornarei pescadores de homem. Então, imediatamente, eles largaram suas redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam num barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eles entraram em Cafarnaum, e chegando os sábados, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Havia na sinagoga um homem possesso de espíritos impuros que gritou: Que tenho nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e saia dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando, saiu dele. E todos se maravilharam a ponto de perguntar entre si: O que é isso? Um novo ensino com autoridade? Ele ordena aos espíritos impuros e eles obedecem. E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Feche seus olhos aí no seu lugar onde você está, na sua casa. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos ajude a compreender este texto, a sermos transformados através da sua palavra nessa noite. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós clamamos a Ti. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia do nosso entendimento, do nosso coração, da nossa alma nessa noite. Ajude-nos, Espírito Santo de Deus, a prescrutar essas palavras, a entender essa palavra de forma a transformar o nosso interior, a sermos um pouco mais parecidos contigo nessa noite. Ajude-nos com a nossa pequena fé, ajude-nos com a nossa limitação. Sê conosco, nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então, amados, como nós já vimos nas pregações anteriores, nós estamos falando sobre a história de Jesus, o Evangelho de Jesus. E Jesus, então, Cristo nasceu de uma virgem, nasceu de uma família humilde, nasceu num povoado pequeno, num povoado humilde. Eles tiveram que fugir de Herodes, que quis matá-lo, e na tentativa de matar o Cristo, matou todos os meninos nascidos do povo hebreu daquela época. Jesus Cristo cresceu, se desenvolveu como uma pessoa normal, como um ser humano mais um ali do seu povo, da sua terra. Mas nós vimos então, no último domingo, que ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. E então, depois do seu batismo, depois de ser revestido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele começou o seu
ministério. Ele começou, então, a anunciar as boas novas do reino. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre esse princípio, sobre o princípio do ministério de Cristo, sobre o princípio do ministério de Jesus. Então eu quero reler com vocês o verso 16 até o verso 20. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde a mim, eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e os seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. A primeira coisa, o primeiro ato, o primeiro movimento de Jesus, que nós vemos logo depois que ele foi revestido pelo Espírito Santo de Deus, uma das primeiras coisas que ele fez, um dos seus primeiros atos, foi chamar a sua igreja. Foi chamar esses 4 discípulos, o princípio da sua igreja. Ele, Cristo, ele é o primogênito de Deus. Ele é o Filho de Deus, o único Filho. A palavra fala que Cristo é o seu único Filho, que Deus mandou o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Ele veio como Filho único para essa terra, para salvar aqueles a quem o Pai lhe deu. Para salvar e para tornar filhos de Deus aqueles a quem o Pai lhe deu. Ele era então único ao vir à terra, ele era filho único ao nascer nessa terra e ao morrer nessa terra. Mas, quando ele ressuscitou, ele se tornou não mais o único, mas o primeiro dentre muitos irmãos. Então, Cristo, que era o único, se tornou o primeiro. E nós vemos logo isso, essa intenção de Deus, essa intenção de Cristo no início do seu ministério. Quando ele começa a estabelecer a sua igreja, quando ele começa a estabelecer essa comunidade. E o que é a igreja de Deus? O que é o povo de Deus? São aqueles que seguem um modelo de Cristo. São aqueles que seguem o modelo desse Filho de Deus, o Filho único de Deus, que morreu e se tornou o primeiro dentre muitos. Nós fazemos o que ele fez. Nós amamos o que ele ama. Nós odiamos o que ele odeia. E nós pregamos o que ele pregou. Essa é a igreja de Deus. Isto é ser igreja de Deus, corpo de Deus, estabelecida e fundada por Cristo. Então não é por menos que logo que ele começa o seu ministério, ele começa a chamar os seus discípulos. Ele começa a chamar para si a sua comunidade, ele começa a chamar para si os seus primeiros membros da sua igreja. Ele começa ali a montar a sua comunidade, o seu povo e a sua igreja. Mas por que isso? Por que ele faz isso? Ora, Deus é uma comunidade em si. Deus é um Deus trino, nosso Deus é um Deus trino. Nós já vimos isso também na pregação do domingo anterior. Nós vemos ali no ato do batismo de Cristo, a Trindade sendo manifestada, Deus Pai falando dos céus, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre o Filho. A Trindade unida na ação da redenção do homem. Deus é uma comunidade. Eles se relacionam entre si, eles amam um ao outro desde a eternidade. E isso é expresso em nós, criaturas de Deus. Nós que somos criaturas de Deus, somos criados para viver em comunidade. E não apenas isso, mas Deus opera nesse mundo, Deus opera na realidade das nossas vidas e no mundo através de comunidades. Ele fez isso através do seu povo judeu, através do povo de Israel. Ele fez isso através dos apóstolos no início da igreja. E hoje ele faz isso através da sua igreja. Então Deus é um Deus de um povo. Deus é o Deus da igreja. Ele poderia ter feito isso sozinho.
Cristo poderia ter vindo ao mundo e implantado o seu reino sozinho. Ele não precisava da ajuda, ele não precisava da mãozinha dos apóstolos ou da nossa mão como igreja. Não, ele não precisava. Mas foi da sua vontade e foi do seu plano estabelecer uma igreja, chamar para si uma igreja e um povo pelo qual ele estabelece o seu reino e cumpre a sua missão nessa terra. Cristo então instituiu a igreja, nós, eu e você, exemplos, que esses discípulos chamados são exemplos para nós. Ele nos chama, ele nos institui como igreja para nós representarmos a ele na terra. A igreja é a representante de Deus, de Cristo na terra. É através da igreja que a sua mensagem é pregada. É através da igreja que seu amor é expressado. Nós recebemos de Deus essa tarefa e esse privilégio de sermos irmãos em Cristo, uma família santa de Deus. Recebemos de Deus o privilégio de congregar, esse privilégio que nós estamos sentindo tanta falta nesses dias, mas que pela graça e misericórdia de Deus voltaremos no domingo que vem. Nós recebemos de Deus esse privilégio de sermos amados uns pelos outros. Recebemos de Deus esse privilégio de sermos cuidados, de sermos exortados. Recebemos de Deus esse ministério de sermos igreja, de sermos corpo de Cristo aqui nessa terra. Então, a primeira coisa que esse texto nos traz à memória é que Cristo chama para si uma comunidade. Cristo chama para si um povo pelo qual ele cumpre a sua vontade nessa terra. Continuando no texto, então, quero ler com vocês de novo o versículo 18 e o versículo 20. O versículo 18 diz assim: Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. E o 20 diz: E logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Sabe, quando eu era criança e lia esse texto, eu sempre me perguntava, cara, mas não faz sentido, por que eles simplesmente começam a seguir um cara que chamou eles para seguir? Não te parece estranho isso? Não te parece estranho que os discípulos simplesmente largaram tudo e foram? Estavam ali pescando e Cristo os chama e eles foram. Sendo que Cristo ainda não era de todo famoso. Cristo ainda não era conhecido em grande escala por fazer grandes milagres. Por que eles seguiram? Talvez uma das coisas que ajude a explicar um pouquinho é que, mais uma vez, Marcos, nesse relato, ele foi bem resumido, bem econômico nas suas palavras. O mesmo texto, em Lucas 5, de 1 a 11, nos dá essa história um pouco mais detalhada, que é o texto bastante conhecido da pesca milagrosa. Quando Jesus fala para eles jogarem a rede do outro lado, que eles pescam a ponto de quase romper as suas redes, tem que chamar um barco amigo para ajudá-los e socorrê-los a carregar os peixes. Então, no final, depois dessa pesca milagrosa, Jesus fala: segue-me, me segue. Então, a gente pode concluir que sim, eles viram a autoridade e o poder de Cristo através deste milagre. Mas seria isso suficiente para fazê-los seguir? Será que isso não faria com que outros também o seguissem? Por que só eles seguiram? Isso a gente vai falar mais especificamente mais para frente. Mas o que a gente pode concluir aqui agora é que certamente, esse chamado de Cristo penetrou os seus corações. Esse chamado, quando ele falou, Simão, segue-me, João, segue-me, penetrou os seus corações, falou a sua alma e eles não puderam resistir. Não tiveram um segundo pensamento, não tiveram que pensar, eles simplesmente largaram tudo o que estavam fazendo. Não precisaram, talvez, pensar como que eles iam fazer para se sustentar, como eles iam fazer para continuar pescando ou não, como que o pai deles, Zebedeu, de alguns deles, iam fazer. Eles não pararam para pensar isso, porque eles tinham algo mais importante, algo mais urgente que falava ao seu coração, que era: segue-me, sê meu seguidor, sê meu discípulo. Então, ao ouvir o chamado de Cristo,
eles não pensaram duas vezes. Eles não tiveram dúvidas. Eles não tiveram alternativa a não ser seguir a Cristo. Algo que é um pouco mais estranho ainda é que nessa época o costume dos judeus era que os discípulos escolhiam os seus mestres. Os discípulos chegavam para alguém a quem eles admiravam, a quem eles queriam ser ensinados e falavam: ensina-me, se tu podes ser o meu mestre. E então passavam a ser ensinados por esse mestre. Mas com Cristo não é assim. Com Cristo é diferente. Não é o discípulo que escolhe um mestre, mas é Cristo quem chama. É Ele quem executa a nossa salvação. É Ele quem nos chama. É Ele quem fala aos nossos corações. Assim sendo, se Cristo é quem nos chama, se é Cristo que nos chama, nada nos impede de sermos seus discípulos. Nem nós mesmos. Nem nós mesmos. Por quê? Porque é Cristo, o Todo-Poderoso, que nos chama para sermos seus discípulos. Mas a quem Ele chamou? A quem Cristo chamou? Chamou os sacerdotes? Chamou os escribas, que muito conheciam as leis, eram estudados da palavra. Chamou reis, que tinham influência política, que tinham autoridade, que tinham riquezas. Chamou príncipes, que poderiam ajudá-lo politicamente de alguma forma, poderiam sustentar o seu ministério com as suas riquezas. Não. Ele chamou pescadores. Ele chamou homens simples, para mostrar que o seu reino não é estabelecido com a força humana, para mostrar que o seu reino não é deste mundo, para mostrar que o seu reino não é estabelecido com o poder de dinheiro ou com o poder de força, mas é estabelecido com o seu poder e com a sua palavra. Ele chamou homens simples, ele chamou homens com não muito estudo, ele chamou homens com pouca influência política, homens ordinários, homens comuns, homens como eu e você. Porque o importante no seu reino, o importante na sua comunidade, o importante na sua igreja, não é o título de quem participa, mas sim Cristo quem chama. Ele é o importante na igreja de Cristo. E como nós já falamos antes, ali junto com eles na praia, será que não tinham outros ouvindo aquilo, ou vendo aquela pesca? Por que eles não seguiram a Cristo? Ou ainda, porque muitos que ouviram a mensagem de Cristo não o seguiram, como esses discípulos o seguiam? A palavra nos fala que o Evangelho, sim, será anunciado a todos. Ele vai e deve ser anunciado a todos. Romanos 1 nos revela que a própria natureza revela a existência de Deus. Não há homem que seja indesculpável perante Deus ao dizer que Deus não existe. Não há homem indesculpável, porque a natureza testemunha da existência de Deus. Em Mateus 24, a palavra do Senhor diz que o Evangelho de Deus será anunciado até os confins da terra. Então virá o fim. Ou seja, antes do fim, o Evangelho será anunciado até os confins da terra. Mas quem responde ao Evangelho? Quem responde a esse chamado? Todos? Não. Por que alguns não respondem? Porque no íntimo do coração, lá no interior, lá no nosso coração, na nossa alma, apenas os escolhidos de Deus são chamados por Cristo. Assim como Cristo chamou nominalmente Simão, André, João e Tiago para o seguirem, assim Ele chama a cada um de nós. Ele nos chama no nosso íntimo, Ele nos chama pelo nosso nome, Ele nos chama em nosso coração, a cada um de nós. Ele diz: segue-me, segue-me. E nós, com os nossos olhos abertos, o vemos, o contemplamos, reconhecemos a sua autoridade, reconhecemos Ele como mestre de nossas vidas e o seguimos. É por isso que alguns não o seguem, porque só aqueles a quem Cristo chama no coração podem ouvir
a sua voz dizendo: segue-me, segue-me. E eles não pensaram duas vezes. Eles largaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo para seguir a Cristo. Eles passaram a ter um compromisso radical com Cristo. Mais importante do que seu trabalho, que era a pesca. Mais importante do que a sua família, representada ali no seu pai Zebedeu. Eles deixaram tudo. Eles passaram a ter um compromisso radical com Cristo. E é isso que Deus exige do seu povo. Deus exige do seu povo que nós neguemos a nós mesmos. Exige sacrifício irrestrito do meu e do seu ego. Nós devemos morrer para nós mesmos, morrer para a nossa própria vontade, morrer para o nosso próprio ego. Exige que o amemos, que amemos a Cristo com todas as nossas forças, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. Exige que nós o sirvamos a Cristo em todo tempo, em todo momento. Isso não quer dizer que nós devemos abandonar nossa família. Isso não quer dizer que nós devemos amanhã pedir demissão e viver de ofertas e ser missionário. Não, não é isso. Não é isso. Não quer dizer um abandono total dessas coisas. Mas sim, um compromisso fundamental e principal das nossas vidas com Cristo e com sua missão. Antes do nosso trabalho, antes da nossa família, vem Cristo. Vem Cristo e a sua missão, a missão para a qual eu e você fomos chamados. Foi isso que esses primeiros 4 discípulos fizeram, largaram tudo, não pensaram e começaram a seguir a Cristo. Nosso compromisso, então, deve ser primordialmente e radicalmente com Cristo e com a sua obra, visto que nós recebemos tamanho privilégio de fazermos parte desta obra. Quero ler com você novamente o versículo 17, que diz assim: Vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Eu vos tornarei pescadores de homens. Ora, Cristo aqui, quando está começando o seu ministério, os estudos dizem que está por volta de 30 anos de idade. Ele viveu 33 anos nessa terra. Ele teve mais ou menos 3 anos de ministério. E os outros 30 anos em que ele não estava exercendo o seu ministério? Ele não era Cristo? Ele não era o Filho de Deus encarnado nesse mundo? Ou melhor, por que ele não veio já como adulto para essa terra, com 30 anos, 40, sei lá, quanto ele bem entendesse, executava o seu ministério durante 3 anos e ia embora? Ele glorificou ao Pai apenas nesses 3 anos de ministério? Não glorificou a Deus, ao Pai, nos outros 30 anos que ele viveu antes do ministério? Não. Não foi isso. Cristo é o nosso maior exemplo em tudo, inclusive em sua vida comum, inclusive nos seus 30 anos de vida comum. Nesses 30 anos, ele jamais pecou. Ele jamais pecou. Nesses 30 anos, ele aprendeu o ofício do seu Pai. Isso demonstra a honra e humildade de Cristo, para que nós aprendamos com ele. Nesses 30 anos, ele estudou a lei, ele conhecia a lei. Isso ensina a nós zelo e temor pela palavra de Deus. Nós vemos o exemplo disso quando ele tinha 12 anos de idade, subiu à festa dos tabernáculos e ali ensinava na porta do templo e muitos se maravilhavam com a sua palavra. Desde pequeno ele já conhecia a lei do Senhor. Nesses 30 anos, até o início do seu ministério, ele foi homem comum. Ele foi homem comum, mas que glorificava a Deus em sua vida comum. Glorificava a Deus na sua marcenaria. Glorificava a Deus honrando sua família. Glorificava a Deus conhecendo a sua palavra.
e pregando o seu evangelho. Da mesma forma, nós, eu e você, devemos exercer nosso ofício diário para a honra e glória do Senhor. No nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos, devemos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Quando nós somos regenerados pelo sangue de Cristo, quando nós somos remidos pelo seu sangue, nós somos totalmente transformados. Não apenas nosso interior, não apenas nossa vida privada, não apenas lá no nosso quarto fechado, orando a Deus, que nós somos transformados. Não é só aquilo ali que mudou na nossa vida, não. A nossa mente é transformada, as nossas mãos são remidas e lavadas pelo sangue de Cristo. Os nossos pés, que antes andavam sujos por andar neste mundo contaminado pelo pecado, agora são santificados pelo sangue de Cristo. Nós devemos, portanto, trabalhar e exercer o nosso ofício para a honra e glória do Senhor. Devemos fazer tudo aquilo que nós fazemos com a nossa mente, tudo aquilo que nós vemos com nossos olhos, tudo aquilo que nós tocamos com as nossas mãos, as portas por onde nós entramos, onde nós vamos e onde nós voltamos, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Devemos nos esforçar para reconciliar todo ao nosso redor com Cristo. Certa vez, um sapateiro perguntou a Lutero o que ele poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. Lutero respondeu para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. O que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, é que não é apenas na igreja que nós servimos a Deus. Não é apenas sendo missionário na África que nós servimos a Deus. Não é apenas no domingo, quando você fica na porta, no ministério infantil, no louvor. Não é apenas nos dias que você vem ajudar a gente a limpar a igreja. Não é só aqui, nesse momento, que você está servindo a Deus. Não. É em todo momento. É de segunda a segunda. Você está e deve servir a Deus. Você continua sendo cristão. Simão, André, Tiago e João, eles não foram chamados quando estavam lá no templo, orando, cantando salmos ao Senhor, como santos, né? Não! Eles estavam realizando o seu ofício cotidiano quando Cristo olhou para eles. Teriam eles feito alguma coisa de diferente? O ofício deles era mais especial do que os outros? Ou seriam eles talvez os melhores pescadores daquela praia? Não, não. E mais, eles não deixaram de ser pescadores para serem discípulos de Cristo. Mas eles foram pescadores, discípulos de Cristo. E Cristo fala: eu vos tornarei pescadores de homens. Cristo não retira deles a sua identidade. Cristo não retira deles quem eles são. Ele transforma em uma nova realidade, em um novo homem. Quando a palavra de Deus fala para nós deixarmos o nosso velho homem para trás, ele não quer dizer que nós devemos deixar a nossa vida para trás, deixar o nosso ofício para trás, mas sim que nós devemos ter a nossa vida transformada pela palavra de Deus. O pecado que nós cometíamos, nós não devemos cometer mais. As coisas ilícitas que nós fazíamos, não devemos fazer mais. E agora, nosso trabalho, o nosso ofício, aquilo que nós fazemos, ganhou um objetivo ainda mais sublime. Não mais só ganhar dinheiro, não só mais encher o nosso tempo de segunda a sexta, não mais fazer aquilo que a gente gosta, entre aspas, mas um objetivo ainda mais sublime, um objetivo ainda maior: glorificar o nome de Deus. Testemunhar do Evangelho de Deus. Ajudar aqueles que precisam de ajuda. Nosso objetivo de vida cristão permeia toda a nossa vida. Nossa tarefa como cristão, nossa tarefa como filhos de Deus, como igreja de Deus, permeia toda a nossa vida, todos os dias da nossa vida. Não só o domingo. Não só o domingo. Por isso, nessa noite, eu te digo, seja uma secretária que
que testemunhe do Evangelho de Deus para os homens. Seja um advogado que testemunhe do Evangelho para os homens. Seja um funcionário que testemunhe do Evangelho para os homens. Seja um motorista que testemunhe. Seja um médico, seja qual for o seu ofício. Use ele para testemunhar do Evangelho de Deus para os homens. Seu ambiente de trabalho está arruinado pelo pecado, está quebrado pelo pecado. Seja um agente de transformação de Cristo no seu ambiente de trabalho. O seu colega de trabalho está arruinado pelo pecado. Seja um agente de transformação de Cristo na vida dele. Mas Daniel, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Ora, falando da palavra de Deus, falando do Evangelho, amando o seu próximo como a você mesmo, como a palavra diz, amando o seu irmão, amando aquele seu colega que está precisando de você, cuidando dessas pessoas, demonstrando o amor de Deus, cuidando da pessoa que talvez entrou no seu comércio precisando de alguma ajuda, honrando o seu chefe, honrando a sua família, honrando aqueles que merecem honra e testemunhando do Evangelho através das suas palavras, através da sua vida, através da sua ética, através da sua moral, através das suas atitudes, trabalhando de uma forma que honre e glorifique a Deus. Provérbios 11:30 diz, aquele que ganha almas é sábio. Daniel 12:3 diz, aqueles que levam muitos à justiça brilharão como estrelas para sempre. Esse é o nosso ministério. Essa é a minha e a sua tarefa nessa terra. Continuando no texto, eu quero ler com vocês do verso 21 até o verso 27. A palavra do Senhor diz assim. Eles entraram em Cafarnaum e chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos eles se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Havia-se na sinagoga um homem possesso por um espírito imundo, que gritou, que temos nós contigo, Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e saia dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando, saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntarem entre si, o que é isso? Um novo ensino com autoridade? Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. Primeira coisa que eu quero observar com você nesse texto, só a título de curiosidade. O texto em seguida já fala, eles entraram em Cafarnaum. Eles entraram. O ministério de Jesus já começa com a sua comunidade. O ministério de Jesus já começa com a sua proto-igreja ali, representada com esses discípulos. Cristo, com a sua igreja, entra na sinagoga para pregar o Evangelho. O que era a sinagoga? A sinagoga, elas surgiram durante o exílio da Babilônia, quando os judeus não tinham mais o templo para cultuar a Deus, para fazer seus sacrifícios e para ler a lei do Senhor. Eles construíram então sinagogas, que eram onde eles se reuniam no sábado para cantar salmos, para ler a lei do Senhor e para conversar sobre ela. Quero te convidar a abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, para você ter uma ideia do que esse texto está falando, dessa pregação dos escribas, de que a pregação de Cristo era diferente da pregação deles. Mateus 23, do 1 ao 14. Jesus falando sobre a pregação dos escribas, dizendo assim, então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disseram, mas não lhes imitei as obras, pois não praticam o que dizem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-lo. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens.
alargam seus falactérios e aumentam as franjas do seu manto. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e dos primeiros assentos na sinagoga, de serem cumprimentados em público e serem chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Nem querais ser chamados de guias, porque um só é o vosso guia, que é Cristo. Mas o maior dentre vós deverá ser o vosso servo. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, não entrais, nem permitis entrar os que entrariam. Então, nesse texto, nós vemos a diferença da pregação dos escribas e fariseus para a pregação de Cristo. Os escribas e fariseus pregavam para o seu próprio benefício, pregavam para a sua própria glória. Eles queriam os primeiros lugares na sinagoga, eles queriam os melhores lugares no banquete, eles queriam títulos para si, queriam ser chamados de guia, de rabi, de mestre. Eles queriam ser conhecidos. Eles colocavam carga demasiada sobre o seu povo, sobre aqueles que os ouviam. Eles eram legalistas para os outros, mas para si eles queriam misericórdia. Agora, eu te pergunto, alguma semelhança com os pregadores, alguns, né? Pregadores de hoje? Alguma semelhança? Infelizmente, sim. Muitos querem ser chamados de apóstolos, querem ser chamados de mestre, ou tudo quanto é título que até inventam por aí. Mas jamais querem ser chamados de servos. Jamais querem dizer que eles são tão pecadores quanto aqueles que os ouvem. Jamais eles querem dizer que eles necessitam de cuidado, necessitam de a correção, de exortação, da mesma forma que aqueles que os seguem. Eles se sentem superiores, eles querem lacrar no Instagram, eles querem ter nome para si e não exaltar o nome de Cristo. Mas essa não é a mensagem de Cristo. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem de Cristo é a mensagem do servo sofredor. É uma mensagem de arrependimento. A mensagem de Cristo é a palavra que esmiuça a penha, que divide juntas e medulas, que penetra no mais profundo dos nossos corações. Por isso o povo se maravilhou. Por isso eles se maravilharam, primeiro com a palavra de Cristo e depois com o milagre do endemoniado. Eles se maravilharam com a autoridade da palavra de Cristo. Aqueles que ouviam os escribas não eram afetados pela sua palavra. Apenas decoravam ali alguns versículos, decoravam alguns provérbios, mas não eram afetados no seu coração. Demonstração disso é que até dentre eles existia um endemoniado, que talvez estava ali há mais vezes já na sinagoga. Mas quando Cristo pregou, ele não suportou. Da mesma forma, há muitos ímpios indo para o inferno hoje em dia. Mas indo para o inferno anestesiado por uma palavra mentirosa de falsos profetas e falsos mestres no nosso tempo. Eles estão sentados nos cultos aos domingos, possessos de demônios, possessos de pecados, achando que Deus os ama como eles são e que eles vão para o céu. Mas na verdade eles estão indo para o inferno, anestesiados por uma palavra mentirosa, por um evangelho corrompido, por uma palavra que não é a palavra verdadeira de Deus. Assim como naquela época, isso continua acontecendo hoje. Mas não foi assim com a mensagem de Cristo. Aquele endemoniado não suportou. O demônio reconheceu a Cristo. O império das trevas não pode prevalecer contra Cristo e a sua igreja. Quando o evangelho puro e verdadeiro é pregado, talvez a sua igreja não cresça exponencialmente. Talvez você não chegue a ter uma mega igreja. Provavelmente, nem todos os que estão ouvindo a mensagem pura
e simples do Evangelho, nem todos estão se sentindo confortáveis com essa palavra. Certamente há demônios que bravejam contra a pregação do Evangelho, da palavra pura pregada. Mas, certamente, há corações arrependidos. Certamente há vidas prostradas perante a verdadeira palavra de Cristo. Certamente há vidas transformadas pelo Evangelho e pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Infelizmente, muitos em nosso tempo têm buscado mega igrejas e não um relacionamento profundo e um compromisso com o corpo de Cristo. Muitos têm buscado eventos, têm buscado oba-oba, têm buscado pular no louvor e se emocionar com músicas lindas, mas não o Evangelho que confronta o pecado. Muitos têm buscado uma estrutura com muitas luzes, com muito som, com tudo que é legal, mas não buscam o ensino da palavra do Senhor. Mas a comunidade de Deus, a igreja verdadeira de Deus, carrega o Evangelho de Deus. Essa é a autoridade dada por Deus à igreja. Este é o poder do povo de Deus. Este é o cavalheiro que cavalga vitorioso para vencer, que fala em Apocalipse. É o Evangelho de Cristo. Este é o meu e o seu poder como igreja de Cristo. O Evangelho de Cristo. A proclamação das maravilhosas, boas novas de Cristo. Os santos de Deus, enviados por um Deus santo. Os santos de Deus, gerados no santo de Deus que é Cristo. Os santos de Deus, que anunciam a santa palavra de Deus. Este é o poder da igreja, o Evangelho. O Evangelho. Aplicando então essa palavra para as nossas vidas, o meu e o seu desafio nessa noite é que nós sejamos pescadores de homens. Sejamos cristãos onde nós estivermos inseridos neste mundo. Sejamos cristãos mexendo na nossa planilha do Excel. Sejamos cristãos dirigindo o carro, o nosso carro ou o carro da empresa. Sejamos cristãos atendendo o nosso cliente. Sejamos cristãos acordando e dormindo. Sejamos cristãos em todo tempo. Sejamos seguidores radicais de Cristo todos os dias da semana, todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso desafio. Quando nós temos uma notícia boa para contar, quando nós, ficamos noivos, quando nós compramos o nosso carro ou trocamos de carro, quando nós recebemos uma promoção, quando ficamos grávidos, a gente sai correndo para contar essa notícia. A gente não consegue se conter, a gente não consegue conter o ânimo, conter a alegria. A gente sai correndo para contar para nossos queridos, para aqueles que nós amamos, para aqueles que são mais perto de nós. E eu pergunto para você nessa noite, existe algum desses para os quais você correria para contar essa notícia, que precisam ouvir as boas novas do Evangelho? Existe algum desses queridos, algum desses amigos, algum desses familiares que precisam ouvir as boas novas do Evangelho? Então eu te digo, ore ao Senhor, peça uma oportunidade de testemunhar do Evangelho para essa pessoa. Seja ousado, seja igreja de Cristo na vida dessa pessoa. E por fim, o verso 28, eu vou voltar lá no texto, o verso 28 diz assim: e logo a sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. No fim das contas, meus irmãos, quem entrou em Cafarnaum foi a igreja de Cristo, representada ali por seus discípulos. Mas a fama é de Cristo. A fama, a glória e a honra é do nosso Deus. Não é minha e não é sua. O nosso papel é espalhar a fama de Jesus nessa terra. Tudo que nós fazemos,
Tudo que somos vem dele e para a honra e glória dele. Tudo que os apóstolos fizeram redundou para a glória de Deus e para o crescimento do seu reino nessa terra. A fama de Jesus se espalhou naquela época. E hoje, Ele continua chamando pessoas como eu e você ao arrependimento e à fé e a participar dessa missão maravilhosa que é anunciar as boas novas do reino de Deus nesse mundo. É para isso que eu e você somos chamados. Não para sentarmos nos domingos, não para dizermos que somos cristãos apenas, mas para vivermos como tal, para vivermos como filhos de Deus, anunciando as boas novas do Evangelho, onde nós estivermos. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Santo Espírito de Deus, nós te louvamos pela tua maravilhosa palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque ela fala aos nossos corações, porque ela fala às nossas mentes, porque ela transforma o nosso interior, porque ela muda a nossa forma de enxergar, a nossa forma de andar, a nossa forma de pensar. E nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que isso seja realidade em nossas vidas, em todo momento. Que isso seja realidade em nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa. Que sejamos transformados, Senhor, por completo em nossas vidas. Que tenhamos um compromisso radical contigo e com a Tua palavra. Que sejamos servos fiéis, que exerçam esse ministério, que exerçam, Senhor, aquilo para o qual fomos chamados, Senhor, que é anunciar as boas novas do Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo, que reina, que vive eternamente. É isso que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Ajude-nos a sermos bons dispenseiros daquilo que temos recebido de Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e clamamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém.